Deixa eu falar de um projeto antes da palavra. Nós estamos iniciando nos lares, nas casas, um projeto. Claro, de aquele que estiver interessado. É a célula familiar. Como funciona a célula familiar? Ela não é evangelística, querido, até porque nós não vamos convidar ninguém que é de fora da nossa casa. A célula familiar é olhando esse contexto de que muitas famílias, pela distância da igreja, pela distância das antigas células, pela distância dos grupos, né, de comunidade que nós tínhamos, né, aquele grupo de amizade que a gente forma e vai trabalhando a palavra, trabalhando a comunhão. Por falta deste momento em comunhão, nós estamos vendo também que famílias estão ficando muito vulneráveis no quesito da fé. Pessoas que estão saindo da posição espiritual que estavam, pessoas que não têm mais o ritmo espiritual que tinha, né, aquela dedicação total que tinha, espiritualmente falando. E a gente se preocupa muito com isso, porque a base da igreja é a família forte, não é outra coisa, é a família forte. Quando falo de uma família forte, é uma família bem em Deus. Se a família está bem em Deus, querido, a igreja flui. Agora, se a família está mal, o reflexo vem para um culto de domingo, com certeza. Se a frieza atingiu o pai, atingiu a mãe, os filhos, o reflexo vem para um culto de domingo. Porque o culto de domingo, ele só reflete o que está acontecendo no coração das pessoas lá fora. Então, no culto flui o que as pessoas têm. Como num culto de domingo, pode não fluir porque não tem. Então, veja bem, querido, esse projeto é se preocupando sim com o maior projeto de Deus na terra, chamado família. Não tem outra coisa maior do que a família. Se a família vai bem, tudo vai bem. Tudo na sociedade anda bem. Como que funciona esse projeto? Nós começamos agora com os pastores, a princípio com os pastores, e ainda não divulgamos, não falamos nada, fizemos 2 semanas já nas casas dos pastores. Cada família, na quarta-feira, vai receber sim um esboço de uma ministração, bem simples, o qual o pai, a mãe, a gente fala que quando o pai está em casa, o homem assume o sacerdócio, é importante isso, né? Do que aquele homem que fala assim, olha, eu estou, mas faz aí mulher, e passa para a mulher. Não, o homem assume o sacerdócio. Aquela casa que não tem um homem, talvez só a mãe e os filhos, ou 2 pessoas que convivem juntos, vocês vão entre vocês trabalhar a vida espiritual interna do coração de vocês, através dessas ministrações. Então toda quarta-feira nós lançamos essa ministração num grupo, e o pessoal faz essa ministração. Todas as ministrações também têm uma dinâmica com as crianças menores, para que elas aprendam também aquilo que estamos falando. Tem um bate-papo dos pais com os filhos, muito bom, muito gostoso. Quem não tem filho, é um bate-papo entre as pessoas que ali estão. Quem é sozinho pode fazer, pastor? Pode, é o seu devocional. Você vai fazer o seu devocional no teu quarto, pode ser em qualquer lugar. O importante é você ter aquele tempo, aquele momento com Deus, o qual vai alimentar você e quem está com você na tua casa. Muito importante isso, querido, muito importante isso aí. Isso é resgatar o original da igreja lá no passado, aonde eles se reuniam nas casas e cultuavam a Deus em família. Os casais, isso é o que acontece na China, em lugares que a perseguição da igreja é intensa até hoje. Isso é o que acontece em países que a perseguição da igreja é intensa até hoje. O pai, a mãe e as crianças fazem o seu culto devocional semanal. Porque não tem outra forma de alimentar a tua fé, não tem outra forma de você fortalecer o teu espírito, a não ser buscando a face de Deus. Então nós estamos com esse projeto, como nós não podemos chamar o vizinho, não é tempo de avançar, é tempo de parar. Eu estou falando isso desde o final do ano passado, de afiar as armas, de preparar as armas, de forjar os homens e as mulheres de Deus, de preparar o espírito, porque depois que tudo isso passar, querido, tenha certeza, Deus vai liberar um grande mover sobre a terra. Porque os sinais só servem para uma coisa, para liberar um mover novo. Porque Deus se interessa que todos sejam salvos, e para isso vem os sinais, os flagelos, está lá em Apocalipse, está lá nos livros bíblicos, apontando para os flagelos. E ele só existe para uma coisa, para provocar o temor das pessoas e ver quem de fato teme a Deus e quem não teme.
Os que temem se dobram. Quem não teme, continua como está e piora. Então os sinais servem para isso. O que vai acontecer com a igreja? A igreja, que é a representação de Deus, ela vai avançar. Mas para isso, a igreja que está na terra tem que estar sendo forjada, se preparando. É como alguém que vai se preparar para uma grande colheita. Hoje nós temos maquinários. Antigamente era aquelas foices, né? Tem até outro nome que é dado, não lembro o nome. O pessoal ia colher arroz, pegava aqueles feixes e passava a foice. Então veja bem, mas tinha que amolar, tinha que afiar, preparar as ferramentas. Tem tempo de avançar, mas tem tempo de parar e preparar a ferramenta. A igreja está vivendo um tempo de se preparar espiritualmente, para quê? Para aquilo que Deus vai entregar nas mãos da igreja. Pastor, mas nós estamos vendo pessoas querido, quem está em Cristo está sendo promovido. Quem não está em Cristo, aí dói. Esse que dá medo. Mas a igreja que ainda ficou na terra, os filhos que ainda estão na terra, estão sendo preparados para uma colheita abundante. O campo já está pronto, Jesus disse. Vai vir uma grande colheita. Pessoas que você nunca imaginou que se renderia a Cristo, vai se render a Cristo, vai falar assim: Jesus é o meu Salvador. Falar, uau, não acredito. Deus está nos preparando, nos forjando. De repente tirando nós do estágio de uma criança espiritual, né? O qual, quando eu uso a expressão criança, não estou falando da inocência, eu estou falando principalmente da falta de instrução, da imaturidade, para um nível de maturidade diferente, para um preparo diferente, né? Muitas vezes tirando nós do estágio do barulho, da loucura, para um estágio agora da maturidade, de uma fé firmada em Cristo, e não no movimento pentecostal, não no show gospel, não, nada disso. Sabe aquela fé que, se as igrejas fecharem o templo, as igrejas que somos nós em casa, vai acender a chama do Espírito lá dentro. O fogo vai tomar conta da nossa casa. Não dependemos desse salão, dependemos de ser igreja. É isso que é a vontade de Deus. Com um templo de material aberto ou fechado, nós continuamos sendo igreja lá fora. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a sociedade está sedenta por Jesus. Sedenta por Jesus. E aí este projeto vem consolidar os corações familiares, do pai, da esposa, né, do marido, das crianças, da família como um todo. Esse projeto é um momento que a família faz o que nunca fez, o quê? Vamos fazer um culto ao Senhor nesta noite, na nossa casa. E a nossa chama nunca irá se apagar. Não se espante, talvez nós vamos ver a chama de muitos que se apagaram, estão se apagando. Mas a chama daquele que atende a voz do Espírito, que está sempre aceso no Espírito, buscando a devocional da palavra, da oração, do jejum, alinhando a família, discipulando os filhos, que agora é tempo de discipular os filhos estão em casa, né? Não deixe o YouTube discipulá-los, não deixe a Netflix discipulá-los, nenhum tipo de rede social discipular. Você pai, você mãe, discipule os seus filhos, agora é o tempo de abrir a Bíblia com ele e falar assim: filho, assim diz o Senhor, olha o que a palavra diz. E eles vão perguntar a você, e você vai dar a resposta daquilo que é os princípios e os valores cristãos para ele. Deus está alinhando a igreja. Deus está alinhando os propósitos. Talvez é nós que não estamos entendendo. Então nós estamos lançando, oficialmente neste domingo, falando com vocês, este projeto. Quem quiser adotar ele, pastor, eu quero adotar. Nós temos um grupo do WhatsApp, eu coloco você, o marido, a esposa, e neste grupo nós lançamos o projeto da ministração, a lição, o qual vai ser ministrada no lar, o tema, os versículos bíblicos, está tudo ali. Você pode fazer no final disso aí também com eles um lanchinho especial, uma quarta especial. Chega quarta-feira que talvez, se os pais dão uma de esquecido, os filhos vão falar assim: pai, o nosso culto no lar, pai. É verdade. Por quê? Porque o coração deles já está direcionado a isso, a ter um momento da palavra, da intimidade, e no final tem uma oração familiar, o qual todos colocam os joelhos no chão,
e faz um clamor pela nação, um clamor pela família, um clamor. E você vai estar ensinando seu filho que a oração é a ferramenta, é a chave de acesso ao mundo espiritual. Querido, fantástico, um projeto muito lindo. Então, antes de querermos avançarmos no evangelismo, porque o nosso Deus ainda não deu ok, nós temos que acender a chama da nossa casa. Amém, queridos? Nós estamos como um carro que para naquele pit stop, né? Da corrida. Paramos para o reparo. Daqui a pouco nós vamos sair a 150 por hora em nome de Jesus Cristo, espiritualmente falando. E a cidade está aí, com sede, o povo está aí com sede de Jesus. Mas ele precisa que alguém cheio do Espírito Santo leve Jesus até ele. Por isso que é tempo de nós revermos esses valores, revermos princípios simples que nunca deveria ter se perdido do seio, né, da igreja. Nunca. Mas infelizmente se perdeu com tanta coisa que a gente se embaraça aí fora. Eu falo nós porque eu estou colocando no lugar de todos que se chamam igreja, querido. Se embaraçamos com muitas coisas, né? Quando a gente é jovem, a gente corre atrás. Falei esse dia no culto que a gente fica triste, que a gente vê assim, ó, os jovens da igreja muitas vezes, não estou falando da nossa, graças a Deus, a gente sempre tem ministrado isso, e eu creio que, e eu vejo que eles não têm isso no coração, pelo contrário, eles são tementes a Deus. Mas eu vejo jovens de igrejas, querido, que na hora de um show, vou dar o exemplo do Fernandinho, seja lá quem for, aquele jovem bota uma faixa com o nome do Fernandinho, ou seja lá quem for o cantor, e fica na beira do altar, do palco, chama palco, já não é o altar, né, porque ali é um show, não está sendo um culto, do palco, gritando o nome do Fernandinho, mas ele não grita o nome de Jesus. Então, na hora que eu paro e falo assim, será que nós estamos se perdendo como igreja na terra? Aí a gente fala contra a idolatria, mas os nossos filhos muitas vezes estão idolatrando cantores gospel. Então eu vejo Deus alinhando tudo isso, dizendo, olha, chega, é um novo tempo, é um novo propósito, a igreja vai entender o que é ser igreja. Não estava baseada em coisas, mas nos princípios do meu evangelho que se perderam, da oração, do jejum, da busca a Deus, dos joelhos só se dobrarem ao Senhor, da devoção ser somente ao Senhor. Então Deus está alinhando a igreja. E se alegramos por isso. Porque, queridos, sementes estão sendo lançadas a todo momento no solo espiritual, para dizermos, olha, vale a pena servir Jesus, porque Ele é o único que nos dará a vida eterna. Sementes estão sendo lançadas a todo momento. E glória a Deus por isso. Então, querido, se você quer implantar esse projeto na tua casa, está tudo pronto, você não vai precisar ter conhecimento bíblico, porque está tudo ali. Eu sei que tem gente que tem já um conhecimento, outros, pastor, eu ainda não domino nada da Bíblia. Querido, não precisa dominar, está tudo escrito, você vai ler e vocês vão responder perguntas que farão ao coração de vocês. Reflexões que Deus vai fazer ao coração de vocês. É muito simples, é em família. E você vai ver como é gostoso, como é interativo, né? Como é bom aquele momento em família. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então, quem estiver interessado, nos procure, tá? Manda uma mensagem para mim, eu coloco você no grupo e já começo a interagir com vocês. Abra comigo Mateus 14, versículo 24 ao 31. Mateus 14, do versículo 24 ao 31. Amados, as pessoas talvez estão nos assistindo também. Se você quer implantar aí na tua cidade, na tua casa, onde você estiver, a gente também manda o seu número, telefone aí. Pode ser no chat do YouTube, do Face, do Instagram, e a gente vai acrescentar você no grupo para que você receba as lições semanais também e poder implantar na tua casa a igreja do Senhor. Então você que está nos assistindo, que é de outra cidade, também pode participar desse projeto conosco. Mateus 14, do 24 ao 31. Diz assim, eu estou com a versão NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Diz assim, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas,
porque o vento ele era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Repita comigo: teve medo. E começando a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Glória a Deus, até aqui. Senhor, graças nós te damos, papai. O Senhor é quem cuida do nosso coração. O Senhor é quem cuida da nossa alma. O Senhor é quem cuida de nós. Nós oramos neste momento e pedimos, papai, para que nenhum medo nesta vida venha nos escravizar, nos prender. Nenhum temor seja maior, ou seja equiparado, comparado ao temor que temos ao Senhor. Pai, cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito, cuida da nossa vida, Senhor. É o que nós mais precisamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, você conhece essa história, você já leu sobre essa história. Eu não quero enfatizar aqui o milagre dos ventos que pararam, da tempestade que foi apaziguada. Eu não quero enfatizar tudo aquilo que, de grandes milagres que aconteceu neste momento, do desespero do discípulo. Mas eu quero trazer à memória aquilo que, de fato, Deus está nos direcionando essa noite. Quando olhamos o caso desses discípulos, você lembra, Jesus foi orar, foi para o monte orar, já era final de tarde, começo da noite, e ele disse: pegue o barco, vá para o outro lado, que depois eu encontro com vocês. E eles foram em direção a Genezaré, do outro lado do mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Andaram ali cerca de 15 a 20 quilômetros, tem pontos que dá 30, mas é em média de 15, 20 quilômetros de um lado, de uma margem na outra do lago. E Jesus vai com o barco para frente, sigam na frente que eu vou orar, depois eu estarei com vocês. Eu não sei o que os discípulos ficou na cabeça. Será que ele vai pegar um barco e vai atrás da gente sozinho depois? Eu não sei. Sei que Jesus ficou de um lado da margem e ele mandou os discípulos se direcionar a outro. Agora, querido, o que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui é que os discípulos vão, uma grande tempestade se levanta. E eu não quero enfatizar a tempestade também, mas eu quero que vocês saibam que uma grande tempestade se levanta. E o barco que eles estavam, né, que não era muito grande, os barcos, navios de pescadores daquela época, né, fala navio ou fala barco, mas ele tinha em torno, era menor que esse altar, né, de comprimento aí, no máximo 11 metros, 10 metros, eram pequenos, era para 12, 10, 9 pessoas no máximo. Então ele estava na carga limite do barco, e uma grande tempestade toma conta naquele momento, uma grande tempestade. E o que nos chama a atenção é que, por tudo que os discípulos caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, ouviram de Jesus, os ensinamentos, tudo que Jesus acendeu no coração deles, da fé, do fogo do Espírito, parece que tudo aquilo ainda não era o suficiente. Porque nós estamos vendo agora aqui discípulos que diante de uma tempestade tiveram medo. Tanto é que eles gritaram de longe, quando Jesus vinha andando sobre o mar, gritaram: é um fantasma. E a Bíblia fala: tomados de medo. Medo do que vê, medo do que sente, medo do que está à nossa volta. Quantas vezes nós não temos isso?
somos tomados de uma situação de medo emocional, de medo espiritual. E por que eu digo isso? Porque é o quadro deste momento, o medo. Querido, tudo bem, o medo, ele pode servir como um freio emocional, como um freio no espírito também, diante de um perigo. Por exemplo, se eu estou na beira de lá em Chapada dos Guimarães, naquele lugar, naqueles campestre altíssimo, 150, 200 metros de altura, se eu estou na beira daquele precipício, o medo é o que bloqueia de eu não tomar uma decisão precipitada e me lançar daquele lugar. Então o medo, peraí, o medo também me faz ficar distante. E eu acho que eu tenho tanto medo de altura que eu fico uns 10 metros longe. Minha esposa vai lá na beira. Meu Deus, essa mulher não tem medo. Aí eu fico com medo por causa dela. Medo de perder a mulher quando ela faz essas coisas. Amor, faz isso não, pelo amor de Deus. Então, querido, o medo normal é aquele medo que nos freia de uma precipitação decisiva, errada. O medo também normal pode ser chamado de prudência, sensatez. É quando eu calculo os riscos e eu sei aonde é o meu limite. E aquilo me bloqueou, não passo deste ponto. Quando a gente vê uma placa dizendo alta voltagem, 2 metros de distância, você fala, vou ficar 2 metros, que eu não sei o que pode acontecer. Alta voltagem. O medo normal é aquele que nos controla emocionalmente, não nos deixando passar dos nossos limites emocionais. Tudo bem, há uma dose, há uma medida certa para todas as coisas. E essa é a medida certa. O grande problema é quando essa medida ela passa dos limites. É quando essa medida está transbordando. Então já não se torna um sentimento emocional de freio, de limitação, de prudência, já se torna um sentimento de escravidão, porque agora eu fui escravizado por ele. Então nós olhamos para os discípulos e vemos homens que andaram com ele, foram acesos espiritualmente por ele, mas de repente, só de olhar Jesus de longe, o vulto branco no escuro, aquele manto bonito de Jesus, de linho fino e branco, que ele vinha andando sobre as águas, eles disseram, é um fantasma. E a Bíblia fala, e eles foram tomados de medo. Claro, existiam as crenças antigas dos povos antigos. Segundo alguns historiadores, naquela região de Genezaré, havia crenças de homens, de espíritos de mortos que andavam naqueles mares, naqueles lagos, atemorizando os pescadores e até matando pescadores. Então eles tinham medo. Só que isso só mostra uma humanidade que está com medo acima da média. Estou crendo mais na lenda, estou crendo mais na história, estou crendo mais no mito do que na verdade que é Cristo Jesus. E eles transferiram o coração deles com medo, fazendo equiparações e comparações mentais com aquilo que eles ouviam dos antepassados. Porque ali vinha alguém andando sobre as águas, era branco. Estava longe, não conseguíamos enxergar. Então o desespero tomou conta deles. Até que, ao aproximar-se, viram que era o mestre. Mas a Bíblia fala, e tomados de medo. Quando alguém foi tomado é porque alguém foi envolvido da cabeça aos pés com aquele sentimento. Quando alguém é tomado de raiva, quando alguém é tomado de ódio, aquela pessoa está possuída com aquele sentimento de uma forma incontrolável. Mas quando alguém é tomado pelo Espírito Santo, aquela pessoa está cheia da unção do Espírito de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus para curar, libertar e salvar vidas. Por isso que quando somos tomados faz toda a diferença. Isso fala governo, isso fala de governo. Aquilo que te toma é aquilo que te governa. Quando olhamos para os discípulos, agora eles estavam tomados de medo ou atemorizados, depende da sua versão bíblica. Eles estavam dominados por aquele sentimento, que já não era uma medida correta, já era extrapolado, porque dominou eles da cabeça aos pés. E eles gritavam, a Bíblia fala. E Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Esse é o quadro talvez de hoje, querido. Parece que não estamos ouvindo a voz de Jesus dizendo, coragem, igreja. Levante a cabeça, igreja.
Coragem, ó empreendedor, coragem, ó pai de família, coragem, mulher, coragem, jovem, coragem, as coisas não vão acabar aqui. Ei, eu estou fazendo algo novo. Parece que não estamos ouvindo esta voz do mover do Espírito dentro de nós. E a voz que ouvimos é a voz do medo. E a pior coisa para o ser humano é quando ele é tomado por um sentimento que domina a alma e o espírito dele. A pior coisa do ser humano é ser tomado por um sentimento que bloqueia a fé, que bloqueia a sua convicção, que bloqueia o que ele acredita de fato. Porque, meu irmão, o que nós vemos são discípulos assim. Eu estava com o mestre agora, de repente eu estou no barco, vejo um vulto e parece que tudo terminou. Então o que eu quero dizer para os irmãos, não seja escravo do medo. Não seja tomado pelo medo. Paulo fala muito sobre isso. Paulo enfatiza muito isso. Quando um homem espiritual é tomado pelo medo, quando o Filho de Deus esquece da sua identidade e é tomado pelo medo. Paulo fala muito sobre isso. Por isso eu quero que você abra comigo também Romanos 8, do 12 ao 19. Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos vivendo tempos de desafios. A nossa fé está sendo desafiada. A nossa convicção em Cristo está sendo desafiada. A nossa vida, e quando falo vida, é a promessa da eternidade, está sendo desafiada. Essa vida não é novidade, que ela é passageira, terrena, mas a eterna está sendo desafiada, que é o nosso prêmio, nosso galardão. E quando olhamos para esse quadro, segura em Romanos 8:12. Quando olhamos para esse quadro de Pedro, voltando para o Pedro, nós entendemos que também estamos todos no mesmo barco. Você está entendendo isso? Todo mundo está no mesmo barco. Não tem como pular para outro barco. Tá, eu mesmo, só tem um. Há um medo, há um pavor à nossa volta. Há um desespero à nossa volta. Há uma ansiedade à nossa volta, que muitas vezes nos precipita a tomar decisões que são perigosas. Há tudo isso à nossa volta. Estamos no barco, em nossa volta um grande desespero, um mar de desespero, um mar do medo, um mar da aflição e de um coração que está desesperado. Assim estavam os discípulos. Os discípulos apontam para os seguidores de Cristo. Os discípulos é todo seguidor de Cristo, ou seja, quando falamos dos discípulos, falamos de nós. Estamos aqui na terra. Os seguidores de Cristo, os cristãos, os pequenos cristos. Falamos de nós mesmos, que estamos dentro da mesma realidade emocional, espiritual. Nós estamos dentro dessa realidade. Não diferente dos discípulos. A questão é que o medo agora se torna o quê? Um jugo, um peso tão grande, que a sua fé e a sua convicção ficou em jogo. Então não deixemos o medo se tornar o jugo que carregamos. E mesmo se tornar, Jesus vem e diz assim, que o meu jugo, não o que o mundo coloca, o meu jugo é suave e leve, fardo dele, aquilo que ele tem para nós, é suave e é leve para carregar, não é pesado como o que a situação do mundo nos coloca, o medo, a aflição, o desespero, a depressão, o pânico. Olha o que Paulo diz também, Romanos 8:12, ele traz a convicção nossa, ele diz assim, olha, assim pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu vou repetir esse 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Versículo 15 agora, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados ou com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele estejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Olha, querido, o que Paulo diz no versículo 15, enfatizando. O 14 ele fala assim, pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E no 15 ele diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados e com medo. Vocês não receberam isso. No versículo 17 ele fala que aí os irmãos também, nesse mesmo tempo, estariam passando por situações difíceis como nós passamos. Os dias difíceis sempre existiram, sempre vieram. Jesus disse, no mundo tereis aflições, em plural, não foi no singular. Aflições são diversas, mas tenha bom ânimo, porque Jesus disse, eu já venci o mundo. Já venceu tudo isso, já nos deu a vitória sobre tudo isso. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus, diz Paulo. E muitas vezes se comparamos ou se comportamos como alguém que está sendo escravizado, está sendo amarrado, manietado as mãos, os pés, estamos sendo escravizados por um sentimento que é tão pequeno comparado ao tamanho do nosso Deus e à convicção que temos nele. Um sentimento chamado medo do amanhã. Será que eu vou perder mais alguém na família? Será que pode ser eu? Será? E o medo, querido, tem tomado conta do nosso coração. Isso não tem sido prudência, isso tem sido já acima da prudência, isso tem sido medo. E quando cultuamos o medo, cultuamos o próprio Satanás. Eu uso essa expressão porque ela é muito verdadeira. Se tem uma coisa que o diabo gosta, de alguém que teme a ele e as obras dele. Alguém que se apavora diante daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está gerando emocionalmente. Quanto mais medo ele potencializa. Por que nós como cristãos falamos, Senhor, filho, não dá crédito para filme de terror. Mas é tudo de mentira, eu sei, mas na hora fica lá assim, cultuando o diabo com medo. O seu medo diz, olha o que o medo nosso fala no mundo espiritual, ele diz o seguinte, ele está dizendo no mundo espiritual, há um poder maior do que o do meu Deus, por isso eu temo. Meu irmão, há um poder maior do que o meu Deus, por isso eu temo. Porque se o meu Deus é suficiente, poderoso para me guardar e proteger, por que eu tenho medo? O Senhor nos deu espírito de coragem, não de temor, não de medo, mas sim de ousadia, diz a palavra. Ousadia no espírito. Então o temor, demasiado, aquilo que está fora do controle humano, aquilo que está fora de uma medida correta, tudo aquilo que me domina, que me toma, se torna Senhor na minha vida.
Quando o medo toma o coração de uma pessoa, agora esta pessoa é escrava do medo. O medo e muitos outros sentimentos, mas eu quero enfatizar o medo, porque é a realidade que nós estamos vendo. O cristão com medo, o sem quem com medo, está tudo com medo. Tenha prudência, mas não deixe o medo dominar a tua vida espiritual, o teu coração, a tua fé. Você não é escravo do medo. Assim diz Paulo, nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não fomos escravizados em Cristo, nós fomos libertos. Nós fomos libertos, nós temos que cultuar o Deus da liberdade, nós temos que promover o nome do Deus da coragem, da ousadia, do poder, da exaltação. O Deus Todo-Poderoso que tem o controle, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não é o pavor. O Covid nunca esteve no controle de nada, porque ele não existiria se Deus não permitisse por algum propósito. O Covid não é maior que Deus. O caos lá fora não é maior que Deus. Porque o Covid não atinge a igreja. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando para quem não está pegado à vida terrena, na eterna. O Covid nos promove. Se ele nos adiantar, ele nos promove. Mas ele não nos mata, ele nos leva à vida eterna. Porque até para isso ele serve a Deus. Mas para o desesperado, medroso, ele aponta para a morte terrena, né? Ele tem medo porque ele olha para a morte terrena. Filhão, se nós partirmos, é lucro. Ganhamos a vida eterna. É lucro. Ganhamos o troféu que estávamos correndo nessa corrida da vida. É lucro. Então, o Covid não nos atinge. O infarte não nos atinge. O câncer não nos atinge. Atinge para quem está com o coração nessa terra. Porque para ele é perca, para esta pessoa é perca. Para esta pessoa não há um galardão, não há nada esperando ela. Mas para quem teme a Deus, querido, está com o coração em Cristo, é ganho, é lucro. Você entende? Eu acho que esse era o momento de glorificar mais a Deus do que quando se fala de bens financeiros, né? Só que geralmente na igreja não é assim, porque isso só demonstra o quanto o nosso coração ainda está na terra. O medo de morrer só demonstra o quanto nosso coração está na terra. Você acabou de ser provado por Deus aí, onde você está sentado? Como é que foi? O que isso gerou dentro de você? Eu estou te perguntando. Quero que você responda dentro de você agora. Por quê? Porque há medo aí dentro. Há pavor, há aflição aí dentro. E falta do Espírito, querido. Você entende quando eu falo do espírito de coragem, não de temor, de liberdade, não de escravidão? Você entende? Porque o Senhor não nos deu espírito de escravidão, mas parece que somos escravos dos sentimentos. Mas Ele nos deu o espírito de ousadia. E por que Ele não deu de escravidão? Para não vivermos atemorizados, diz a palavra. Mas nós recebemos o espírito de adoção. Éramos nada e o Pai falou, agora é meu filho. Se é meu filho, tem eternidade, tem vida eterna, tudo que eu tenho é dele. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos. O que clamamos? Abba, Pai. O que significa a palavra Abba, Pai, pastor? Abba é de querido, de bem querer. Abba, Pai, ou seja, meu querido Pai, meu paizinho, aquele que me cuida, aquele que me guarda, aquele que me tem como filho. Nós recebemos um espírito que clama paternidade a Deus, que reconhece que Deus nos tem como filhos e não como criaturas. Amém, queridos?
Até o tecladista parou, o que foi? Falo de morte, até o tecladista para, não sei por que está acontecendo, gente. Estou falando de vida, estou falando de morte, estou falando que a morte só não pode ter medo dela. Oh, Jesus. Pensei que o pastor Onça agora tinha baixado as ferramentas. Falei, baixou até a ferramenta. Mas não, ele está ali firme. E Paulo continua dizendo, né? O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma ao nosso Espírito dizendo assim, olha, você é filho de Deus. O próprio Espírito confirma em nosso Espírito dizendo, você é filho de Deus. Você imagina a gente se perdendo nesse mar de medo, e o Espírito Santo vem e fala assim, olha, não esquece, você não é qualquer pessoa, a morte não tem poder contra você, você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Porque o medo vai nos roubando essa identidade. Lembra dos discípulos trancados na sua casa, depois da morte de Cristo, com medo dos judeus e dos romanos? E a Bíblia fala assim, eles tinham medo, e trancaram as portas, as janelas da casa, e ninguém saía, ninguém entrava. Eles passaram os 3 dias aí, da Páscoa, sexta, sábado, domingo, depois da crucificação, trancado numa casa. Pensa no medo. E assim nós fazemos. Quando o medo vem nos escravizar, nós se trancamos por dentro. E dizemos, não, ninguém tem acesso ao meu coração, não posso, ninguém ter, não, fulano não, também não, eu quero ficar sozinho. E a gente se tranca emocionalmente, e quando a gente se tranca, nós começamos ali a se perder na nossa identidade celestial. Lembra o que Jesus teve que fazer? Como eles não saem para fora, como ele não se apresenta, agora a Bíblia fala assim, então Jesus apareceu agora no meio deles naquela casa. Então Jesus tem que ir muitas vezes lá no nosso espírito e soprar nele, e falar assim, ó, como disse aqui Paulo, e o próprio Espírito, ele confirma no teu espírito, no nosso espírito, que nós somos filhos. O Espírito vem e fala assim, ei, não se esquece, você não é qualquer pessoa, você não é escravo do medo, você é filho de Deus, você é filha de Deus, não se esquece disso. Enquanto muitos lá fora estão atemorizados, estão desesperados e desesperançados, o Espírito Santo fala para você nesta manhã, você é filho e filha de Deus. Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando do trabalho, das finanças, de tudo. É isso, descansa no Senhor, não tenha medo. O medo não pode roubar a sua identidade, não pode roubar quem você é. O medo não pode te assaltar emocionalmente, não pode, muito menos roubar a convicção que há no teu espírito, que é os céus, porque você é filho e filha de Deus. Se coloque de pé, queridos. Vamos orar neste momento. Vamos orar neste momento. Feche os olhos. Ainda sobre esta palavra que o Senhor nos direcionou nesta manhã, eu quero que você, nesta convicção, diga dentro do teu próprio espírito com convicção, declare dentro do teu espírito com convicção, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não, o medo do amanhã não pode me atemorizar. Não é o medo do Covid somente, mas é o medo das finanças faltarem, ainda faltar o arroz, o feijão, o mantimento. Ei, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não esqueça que a oração de Jesus dizia sobre provisão diária. Não era provisão mensal, não era provisão anual, mas era diária, porque a dependência é diária do Senhor. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Diariamente o Senhor cuida de você. Não vai te faltar nada, não vai te faltar o recurso, não vai te faltar nada. Não tenha medo e não deixe esse medo roubar a tua identidade espiritual de filha. Não deixe esse medo roubar a tua identidade de filhos. Não deixe esse medo roubar a tua identidade de homem de Deus, de pastor, de missionário, de homem, de mulher devocional ao Senhor, de obreiro, de seja quem for, aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, de líder, de patrão, de espectador, não importa. Não deixe esse medo tomar conta de você. Você continua sendo tudo que você era. E o Deus tem algo maior ainda. Depois de passar tudo isso, Deus vai começar a promover pessoas a algo maior. Terrenamente falando e espiritualmente falando. Deus tem promoções ainda, querido. Deus tem. Mas a convicção há no Espírito de que um dia diferente virá.
Depois de uma guerra vem a reconstrução, depois de uma batalha vem a reforma do ambiente. Deus já está começando a levantar paredes espiritualmente falando em corações. Deus já está nesse tempo levantando agora colunas espirituais. Deus está agora alicerçando pessoas de uma forma diferente, com alicerce diferente, com a base diferente. Por quê? Porque você não é qualquer pessoa, você é filho e filha de Deus. Ei, abacadará, show de cara, sou de cai, de balache, de cada baçoi. Ah, Espírito Santo, eu sinto o teu cuidado neste lugar, Pai. Eu sinto o teu cuidado neste lugar, Pai. Eu sinto o teu cuidado neste lugar, Pai. Ei, rabacaçoi de cada. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou Ei, rabacalacadará, xadaracaçou de carabacaçoi. Deus cuida de tudo. Deus está cuidando de finanças, Deus está cuidando do seu sustento, Deus está cuidando dos seus aluguéis, Deus está cuidando de tudo que você precisa que Ele cuide. Deus está cuidando, meu Pai, das suas questões pessoais. Deus está, Ele continua no trono reinando. Filho de Deus, você tem dependência de Deus nesse tempo. Não é da opinião, não é da estatística humana, não, você depende totalmente dEle. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ei, da cadarabacadara, cheia de cai. Ire de cachou, de cachou, de bacadarabalachei. Ire cai, de abacachoi. O Espírito Santo está movendo algo sobrenatural nesta manhã, sobre dependência, sobre paternidade, dizendo para você que você tem um pai que cuida de ti. Ele está cuidando de tudo. Você não está sozinho nessa jornada, você já não está sozinho nessa caminhada. Você decidiu por Jesus, portanto, você é filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Ei! Ei, abacadaraçoi, decadaraçei. Abacadaraçou, decaçoi, decalabalabalabaxei. Xere, decadaracaçoi. Abaracaçoi, decadalabalabalaxei. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Não seja escravo dele. Jesus te libertou na cruz do Calvário de todo medo, de toda aflição, de todo desespero. Ah, quando o medo se apresentar, quando o pavor se apresentar, você querer dominar o teu espírito, você vai declarar para ele: eu não sou escravo de você. Eu fui liberto na cruz por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Ei, não é o que você tem ou o que você não tem, é a dependência que vai fazer a diferença na tua vida. Porque mesmo quem tem, querido, está no mesmo barco que você. Se tu tem ou não tem, não faz diferença. Deus equiparou a sociedade, dizendo: olha, eu estou no controle de tudo. Ele equiparou a sociedade, a todo mundo na mesma situação. A dependência deve ser dele. A diferença agora daqueles que dependem, daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem, vai ser muito clara, porque você posicionada em Cristo, será sustentada pela mão do Altíssimo todos os dias da sua vida, querido.
todos os dias da sua vida o sustento virá, assim como o maná caía do céu lá no deserto, que foi uma proposta para aquele período. Ei, nesse período de escassez, nesse período de deserto, nesse período de solidão, de lutas emocionais, o maná sempre cairá. Cai sobre a tua vida. O maná é provisão. E que esse maná já caia sobre você, já recaia sobre o que você tem, já recaia sobre a tua família, já recaia sobre toda a tua vida. Jesus disse: nos tempos dos vossos pais eles comeram maná do deserto, mas agora nesse tempo eu lhes digo: eu sou o maná que caiu do céu. Quem comer de mim viverá eternamente, disse Jesus. Nada nos prende, nada nos amarra, nada nos escraviza, porque nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Não estamos vazios. Filhos de Deus, filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Nada poderá nos escravizar. Fomos libertos, fomos livres. Foi pago um preço por nós na cruz, chamado liberdade. Não somos escravos de nada, muito menos do medo. Muito menos do medo. O único Senhor sobre a nossa vida é Jesus. Não é os nossos sentimentos. Ele pagou um alto preço na cruz e disse: agora você é propriedade minha, você me pertence. Você agora não pertence aos sentimentos satânicos, malignos que lhe governavam, aos medos que lhe governavam, mas agora você pertence a mim, o teu coração pertence a mim, a tua vida pertence a mim, você é meu. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Nossa, Pastor Robson, vem aqui fazendo um favor. Pedir para você levantar conosco um clamor pelos enfermos que estão na UTI, pelas famílias enlutadas. Aquilo que só o Espírito Santo faz, que nós não temos poder para fazer isso, mas o Espírito Santo pode ir lá e agir nos corações. Aquilo que Deus achar propósito, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele vai transformar, Ele vai confundir a medicina. Daquilo que não há propósito de Deus, Deus vai recolher para a glória dEle também. É lucro, é ganho. Não somos escravos do medo. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todo dia a gente recebe informação de mais um pegou Covid, mais um, ore pastor, ore. E a gente está orando, está clamando. Nós declaramos domingo de Páscoa que a estatística iria baixar, querido, nós já estamos vendo isso pela fé. Aliviando nas UTIs, aliviando nos hospitais, estamos vendo pela fé isso, em nome de Jesus. E vamos continuar clamando, que é o nosso trabalho, que é o nosso compromisso com o Pai. Se Deus nos concedeu graça de estarmos aqui, é porque Ele tem um propósito. Filho, estejam lá na brecha, estejam orando, estejam ministrando, não para. Quando eu te chamar é diferente, mas enquanto estiver lá, filhão, vai trabalhando, filha, vai trabalhando.
vai proclamando o meu reino. Nós estamos aqui para isso, glória a Deus por isso. E tem gente precisando do nosso clamor agora, querido. Eu peço que a igreja vire as mãos para lá, para as UTIs da nossa cidade. Estenda as mãos, querido, com autoridade. Enquanto o pastor Robson vai estar fazendo esse clamor no nome de Jesus Cristo, nós cremos que coisas grandes estarão acontecendo naquele lugar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nessa manhã, Senhor, nós elevamos o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, nós levantamos a nossa voz como igreja diante de Ti. é verdade. Nós clamamos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Deus, não porque merecemos, não porque somos bons, mas verdade. pelo contrário, Deus, porque nós não merecemos, mas porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Nós erguemos, Senhor Deus, a nossa voz diante da Tua presença, intercedemos, ó Pai, por cada pessoa que está no leito de UTI, no leito de hospital. Pai, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça repouse sobre esse leito, repouse sobre essa pessoa, repouse sobre essa vida agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, de encontro aos corações, ao coração da família, dos familiares, dos pais, dos filhos, das esposas. Venha trazer força, venha trazer fé, consolo. Deus, em nome de Jesus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oh Senhor, nós erguemos a nossa voz nesse momento. Pai, colocamos diante de Ti a vida do seu José, que nesse momento, Pai, está sendo levado, Pai, para Cuiabá. Deus, nós pedimos que o Senhor conduza ele, Pai, com os Teus anjos, que o Senhor conduza ele debaixo da Tua mão poderosa, que o Senhor conduza ele, Pai, debaixo da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença e o Teu Espírito. Oh Deus, só o Senhor pode fazer aquilo que está além da ciência, aquilo que está além da medicina. É para hoje, Pai. O milagre que nós precisamos, que nós pedimos, é para agora, Pai. E só o Senhor pode fazer. Nós colocamos diante de Ti, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti também, Pai, porque sabemos, Deus, que a Tua graça superabunda sobre nós. O Teu favor e o Teu cuidado, Pai, abunda sobre nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós ministramos a cura, o milagre. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a Tua salvação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Papai. Senhor, nós oramos pela terra. Nós oramos, meu Deus, profeticamente, como as meninas estão aqui, Deus. Que o sangue do Senhor recaia sobre a terra. Que o sangue do Senhor recaia sobre esta terra. Misericórdia, pedimos os pecados dos nossos antepassados, dos nossos pecados também. Tende misericórdia, meu Deus, da tua terra. Tende misericórdia, Pai. Visita, meu Deus, derramando o Teu sangue sobre ela, e a cura, o milagre vem acontecer, Papai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, nós profetizamos vida sobre a terra, no nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, e que o sangue do Senhor esteja derramando sobre ela, para a glória do Teu nome, Papai. Porque o Senhor nos libertou naquela cruz. E nós não somos escravos do medo, mas a igreja, os filhos do Senhor manifestos nessa terra. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com a vida de cada um. Põe em paz no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Só relembrando, das 5h30 às 6h30, de segunda a sábado, nós temos orações na igreja, das 5h30 da manhã, 6h30 da manhã, orações.